Olá, meus queridos, muito boa noite. Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está começando mais uma aula de Física da EJA, sexta etapa. Galerinha, aula referente ao dia 5 de julho, a gente vai estar trabalhando hoje ainda o tema de propagação de calor e o clima. Só que a gente vai estar finalizando esse tema e trabalhando exercícios sobre ele, beleza? Bom, galerinha, vamos então iniciar nossa aula tentando aqui já saber o que nós iremos falar na nossa aula de hoje. Através dos exercícios que eu preparei para vocês, a gente vai estar trabalhando as formas que o calor se propaga e associando essas maneiras de propagação de calor com o clima, tá bom? Mas antes da gente começar a nossa aula, deixa eu dar o boa noite especial para Bom Jesus, que está aqui online com a gente. Galerinha de Queimada Nova também está presente, né? Os dois polos que estão conectados pelo canal Seduc PI1, galerinha da EJA, sexta etapa. Os meus anjos que estão pelo YouTube, galerinha que está conectada aqui com a gente, maior prazer que eu estou com vocês, certo? E a gente vai começar a nossa aulinha agora, beleza? Vamos começar aqui o nosso conteúdo de hoje, que, como eu já falei para vocês, vai falar sobre propagação de calor e o clima. Nesse tópico, o que a gente precisa lembrar? A gente vai precisar lembrar de condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica. Esses três processos eles vão ter características diferentes. Cada um vai acontecer de uma forma diferente, tá? E essa forma diferente, a gente vai estar diferenciando cada um, tá? Dizendo as características, o que cada processo precisa para propagar calor, transmitir calor, certo? E aí, a gente vai então trabalhar isso tudo através de exercícios. Vamos lá. Trouxe essa tabelinha para vocês, essa tabelinha que a gente também falou na nossa aula não presencial, você vai conferir lá. E aqui a gente vai falar o seguinte, eu vou falar para vocês os tipos de processos de propagação de calor, a forma que eles vão acontecer e também os exemplos no cotidiano, ok? Então, meus anjos, as formas podem ser as seguintes, vamos lá, condução. Eu posso ter também a convecção e a irradiação. Cada maneira, cada forma acontece de acordo com uma característica diferente. Beleza? Professor, como é que ocorre a condução? Como a gente viu nas aulas passadas. A condução, ela vai acontecer entre corpos no estado sólido. Só acontece através de objetos sólidos e por meio do contato. É um exemplo, tá? Por exemplo, você tem um abraço. Ao abraçar outra pessoa, você vai perceber que vai haver uma transferência de calor entre vocês, entre os dois corpos, e vai começar a esquentar o abraço de vocês dois. Então, a partir daí, você tem um processo de condução de calor. Que houve o contato entre dois corpos e assim você tem o calor se transmitindo, saindo do de maior temperatura para o de menor temperatura. Além do abraço, você tem, por exemplo, contato físico, um aperto de mãos, um casal que caminha de mãos dadas. Vai perceber que depois de um tempo,
as mãos vão aquecer, vão ficar suadas, né? Isso devido ao processo de condução. Além disso, jovens, você tem, por exemplo, uma colher esquentando ao ser colocada em uma chama ou em um alimento quente. Galerinha, a gente vai perceber nessa situação que há uma transferência de calor da fonte térmica para a colher. Como a colher é um sólido, o processo é a condução. E por último, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, um alimento na panela ao cozinhar. Beleza? Então o alimento ele vai receber calor, um pedaço de carne ou um arroz, um feijão, ele vai receber o calor através do processo de propagação de calor, chamado condução. Porque esses 3 alimentos que eu citei são alimentos no estado sólido. Professor, esse processo ele vai acontecer pela movimentação da massa, ele vai acontecer pela vibração das partículas? Tem algo assim, né, relacionado? Sim. Vai acontecer pelo último que a gente disse, pela vibração das partículas, tá? As partículas do material, ao receberem energia, elas vão começar a vibrar, 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 e isso vai aquecendo aquele material, aquela parte onde as moléculas estão vibrando mais. Essa vibração vai passando de parte em parte do material até chegar, por exemplo, ao meio dele. A primeira extremidade que começou a receber calor já vai estar mais quente, com a alta vibração. O meio dele vai ter a mesma característica. Vai começar a vibrar mais, aumentar a sua temperatura. Até chegar à outra extremidade, até chegar ao final do material. E assim todo o material vai sofrer o aquecimento. Então observe, condução vai acontecer pela vibração das partículas por todo o material. Certo? Não acontece o movimento do material, e sim das moléculas que compõem ele. Tá bom? A convecção, diferente da condução, a convecção vai acontecer em matéria fluida. Pode ser um líquido ou pode ser um gás, né? Uma substância gasosa. Nesse tipo de substância, você vai observar a movimentação da matéria. Não é a partícula apenas que vibra, mas sim a matéria também. O gás ele vai se mover, o líquido vai se mover também à medida que é aquecido. Certo? De que maneira, professor? Você vai ter uma troca da massa do líquido ou do gás. Vamos supor, por exemplo, uma água que vai aquecer para fazer um café, para fazer um chá. Aquela água, vou dividir ela em 2 partes. Uma parte mais em cima, longe da chama do fogão, e uma parcela dela mais abaixo, mais perto da chama do fogão. Certo? O que eu vou observar? Essa parcela que está mais perto da chama, ela vai aquecer mais que a que está longe. A parte de baixo que está mais quente, ela vai diminuir a sua densidade. Ou seja, ela vai se tornar mais leve. E à medida que ela aquece, diminuindo a sua densidade, ela troca de posição com a massa fria, com a parte fria da substância. Porque a parte fria da substância tende a descer por estar mais densa do que a parte quente. Ou seja,
a parte fria estará mais pesada do que a parte quente. E esse ciclo ele não acontece só uma vez, não. A parte fria que desceu, ela vai começar a esquentar e subir como a outra. E a outra desce e assim acontece um ciclo. Esse ciclo vai acontecendo até que todo o material esteja aquecido. E assim você vai observar a movimentação da massa do líquido ou do gás. É quando a gente observa aquele borbulho da água, né? Você vai observar a troca de massas a ponto de criar aquela situação de borbulho do material. Exemplos no nosso dia a dia. A gente vai observar em um balão de ar quente, isso. Por que que o balão de ar quente ele tende a subir? Porque dentro dele você vai observar uma substância quente e mais leve. O ar-condicionado, por que que o ar-condicionado ele é colocado nas partes superiores dos cômodos da sala, do quarto? Porque ele libera ar frio. O ar frio, ele é mais pesado, então a tendência dele é de descer, certo? Então, naturalmente, ele vai resfriar o ambiente por meio do processo de convecção. O oposto do ar-condicionado é o aquecedor. O aquecedor, jovens, eu terei agora um aquecimento do ambiente. E ele, para aquecer o ambiente, tem que liberar ar quente. Então, ele fica situado na parte inferior da sala ou do quarto. Porque ao liberar ar quente, esse ar quente ele acaba subindo e então provoca o aquecimento de todo o ambiente, desde o chão até o teto, certo? Por ele ser um ar mais leve, diferente do ar frio que é mais pesado. Piscina ou lago, a gente vai observar que a água quente fica na superfície e a água fria fica no fundo, né? Quando você entra na piscina, você consegue sentir a diferença de temperatura. No ambiente da piscina mais externo, você vai observar que a água vai estar mais quente. Quando você vai descendo a piscina, a água dela vai diminuindo a sua temperatura. E isso pelo processo de convecção, tá bom? E para finalizar os processos de propagação de calor, essa pequena revisão que a gente está fazendo, eu vou trazer para vocês o processo de irradiação. Nesse processo, jovens, eu tenho o calor se propagando através de ondas de calor, saindo do objeto que tem mais temperatura para um local de menor temperatura. Exemplo, uma fogueira, uma vela, o calor do Sol, que sai lá do Sol até o nosso planeta, ou metais incandescentes. Você observa isso em alguns filmes, documentários, fala aí sobre a Idade Média, sobre as cruzadas. Nesses filmes, sempre tem aquela parte que tem um ferreiro, né? Batendo no metal, produzindo ali uma espada, uma lança. Aí ele tira a espada do fogo, da chama, e você vê a espada vermelha, toda aquecida. Ali é um metal incandescente. Aquele metal, ele vai estar com a alta temperatura. E quem está próximo daquele metal vai sentir um calor muito grande. Por quê? Porque eu estou tendo um processo de irradiação. Acontece a transmissão de calor do material aquecido para as suas proximidades, para os locais próximos, certo? A mesma coisa com a fogueira, né? Ele está aquecendo ali o metal numa chama, numa fogueira,
E a fogueira ela também vai fazer a mesma coisa. Ela vai aquecer todo o ambiente ao redor dela, pelo processo de irradiação. A vela, o sol, ele emite ondas de calor que vão chegar até o nosso planeta, tudo através desse processo. Certo? Beleza, meus queridos? Antes da gente passar para os exercícios, vou querer só diferenciar eles por mais uma característica. Os dois primeiros, condução e convecção, ambos necessitam de matéria. Você viu que no estado sólido ou no estado gasoso e líquido, no processo de condução e no processo de irradiação, de convecção, eu terei, nos dois primeiros, uma transmissão envolvendo matéria, uma transmissão envolvendo uma substância. Condução envolvia matéria sólida, convecção envolvia fluidos, que são os líquidos e gases. E assim, meus anjos, você vai observar que nesses dois processos, eles não acontecem no vácuo. Eles não acontecem em espaços que não exista matéria. Diferente do terceiro e último. A irradiação tranquilamente pode acontecer no vácuo. Um exemplo disso é o calor saindo do Sol e chegando até o nosso planeta. Quando eu tenho calor saindo do Sol e chegando ao nosso planeta, ele passa pelo espaço onde não existe matéria. E mesmo assim se propaga. Como é que isso é possível, professor? Isso só é possível pelo processo de irradiação. Que por se propagar através de ondas, as ondas não possuem a necessidade de matéria. Dependendo do tipo de onda, né, professor? Isso. Qual o tipo de onda? Eletromagnética. Tá? As ondas de calor são ondas do tipo eletromagnética. Elas não têm a necessidade de matéria. Onde tem matéria, tranquilo, elas vão se propagar. Porém, onde não tem, tranquilo também se propaga da mesma maneira. Para a gente finalizar, então, trouxe aqui uma situação que envolve os três processos ao mesmo tempo. Condução, por exemplo, o material metálico dessa panela aquecendo e a pessoa conseguindo sentir esse calor quando toca no material. Observe, eu estou tendo o aquecimento de uma substância sólida, primeira característica da condução. Segunda característica, estou tendo a propagação de calor por meio do contato. A pessoa só sentiu o calor da panela quando a tocou. Beleza? Segundo processo, convecção. Você observa que a imagem dividiu o líquido em duas partes. Uma parte mais interna, mais abaixo, estava de vermelho, e uma parte azulada, que indica o líquido mais na superfície. Nesse processo, eu tenho setinhas subindo e descendo. Essas setas vão indicar que a substância mais fria, a parte mais externa, ela tende a descer. Por isso as setinhas para baixo. Já a parte mais interna do líquido, mais abaixo, próximo à fonte térmica, tende a subir. Isso em decorrência da diferença de densidades. Quanto mais fria a substância for, mais as suas partículas estão próximas e mais densa ela é. Quanto mais quente a substância for, mais distantes estão as suas partículas e menos densa, mais leve ela será. E o terceiro processo, irradiação, é um processo que acontece por meio de ondas de calor
é um processo que acontece a certa distância, não é necessário o toque, certo? E é o processo que está acontecendo de você sentir o calor que sai da chama. Só de se aproximar da chama do fogão, você consegue sentir o calor transmitido por ela. Beleza? Tranquilidade, jovens? Vamos então, meus queridos, para as questões. Vamos lá? Primeira questãozinha na tela, ela diz o seguinte: o calor é uma forma de energia que se transfere de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. Aí, na primeira frase dessa questão, ele já trouxe a definição do que é calor. É uma energia que se transfere de um corpo para outro em decorrência da diferença de temperatura entre eles. E aí ele fala o seguinte: há 3 processos de propagação de calor. 3 formas que o calor pode se propagar: condução, convecção e radiação. Em relação à transferência de calor, afirma-se que, vamos lá. Primeiro, em dias frios, os pássaros costumam eriçar as suas penas para acumular ar entre elas. Vocês já viram o pássarozinho todo encolhidinho, com as penas um pouco mais eriçadas, mais separadas, distantes uma das outras? Então é essa situação que ele está falando. Nesse caso, o ar acumulado constitui-se em um bom isolante térmico, diminuindo as trocas de calor por condução com o ambiente. Será que está correto essa primeira? 2. Correntes de convecção na atmosfera, ou seja, as brisas, costumam ser aproveitadas por aviões, planadores e asas delta para ganharem altura. Quem já viajou para o Rio de Janeiro ou já viu algum filme ou vídeo que traga essa cidade, com certeza já viu o pessoal com aqueles planadores, né? As asas deltas. E elas são usadas, na verdade, elas utilizam a brisa litorânea, os ventos litorâneos para ganharem altura. Tais correntes são originadas por diferenças de temperatura entre as regiões quaisquer da Terra. Ele está dizendo que essas brisas, elas acontecem, elas são originadas pela diferença de temperatura entre os ambientes, entre as regiões da Terra. Será que está correto também? E 3. As paredes internas das garrafas térmicas são espelhadas com o objetivo de diminuir as trocas de calor por radiação. Então você tem essas 3 afirmativas e eu quero saber das 3 quais estão corretas ou qual se encontra correta, certo? Vou te dar um minutinho para analisar melhor cada uma das afirmativas e a gente volta depois do time. Um minutinho.
Vamos lá, galerinha. De volta, então, a gente vai analisar a primeira afirmativa. Diz assim: em dias frios, os pássaros costumam eriçar as suas penas para acumular ar entre elas. Nesse caso, o ar acumulado constitui-se em um bom isolante térmico, diminuindo as trocas de calor por condução. Vamos lá. Jovens, ele está falando aí de ar, certo? Que é acumulado entre as penas de um pássaro. Eu lembro que na aula passada, não sei se vocês lembram, mas eu falei sobre as camisas de lã, né? As roupas de inverno. Eu falei sobre a costura delas, né? A costura delas é feita com linhas bem grossas. E, além disso, você tem um material isolante. A lã, os materiais usados para essas roupas de inverno são materiais isolantes térmicos. Eles dificultam a passagem, a transferência do calor do seu corpo para o ambiente externo que está mais frio. Contudo, a costura dela não é uma costura perfeita. Existem espaçamentos entre essas linhas que vão ser locais de acúmulo de ar, tá? Esses espaçamentos entre as costuras vão acumular ar e esse ar também será um outro bloqueio que vai dificultar a transferência de calor. Então isso está acontecendo com os pássaros também. Eles executam essa ação de eriçar as suas penas exatamente para evitar a troca de calor por condução entre o seu corpo e o ambiente externo que está mais frio. Então essa primeira você pode colocar ela como verdadeira. Segunda afirmativa: as correntes de convecção na atmosfera costumam ser aproveitadas por aviões planadores e asas delta para ganharem altura. Correntes de convecção, ele está falando das brisas, né? E aí, ele diz que essas correntes são originadas pela diferença de temperatura entre duas regiões da Terra. Ou seja, eu terei um ponto em que o ar está mais frio. Normalmente esse ponto é um ponto mais acima. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. E, normalmente, regiões mais próximas da superfície são mais quentes. Quanto menor a altitude, maior a temperatura. Então, existe essa troca de brisas, de correntes de convecção, que vai gerar que geram os ventos, geram as brisas litorâneas. E, assim, os ventos são originados. Esse vento, essa brisa, ela é capaz de produzir uma maior altura para os aviões planadores e para os asa delta, dando ali um maior tempo de voo para esses dois. Então, está correto também a afirmativa 2. E 3, as paredes internas das garrafas térmicas, olha aí, as paredes internas, onde fica o líquido, tá? São espelhadas com o objetivo de diminuir as trocas de calor por radiação. Tá correto isso daqui também, professor? Tá correto também. Elas tentam diminuir os processos de propagação de calor por radiação. O que acontece lá dentro, professor? Vamos imaginar que eu coloquei café ou chá dentro dessa garrafa. O café e o chá, eles vão liberar calor, porque eles são substâncias quentes. E
Nesse ato de liberar calor, eles vão encontrar uma superfície espelhada. Essa superfície espelhada, ela vai sofrer a incidência do calor, a colisão entre o calor e a superfície. Porém, como ela é uma superfície semelhante a um espelho, o espelho ele serve como uma superfície refletora. Então, ele vai refletir a nossa imagem, produzindo a imagem que a gente consegue observar. A superfície espelhada da garrafa também tem a mesma função, só que ela vai refletir não a nossa imagem, né? Ela vai refletir o calor vindo do café ou do chá. E isso, superfícies espelhadas, elas normalmente diminuem a troca de calor por radiação. É por isso que você, por exemplo, você tem um carro, você coloca ali um fumê. Você tem um apartamento, uma casa com janela de vidro, você coloca um fumê. Para quê? Para diminuir essa propagação de calor por radiação para dentro do veículo, para dentro da sua casa, certo? Então, o fumê ele vai possibilitar isso. Você já deve ter ido para alguma clínica, algum shopping, algum local que tem fumê também na porta, né? Nos locais que não tem esse fumê, o ar-condicionado e nada é a mesma coisa. Não esfria o local porque o calor está sempre vindo lá de fora. Mas quando a região, a loja, o veículo tem um fumê, o ar-condicionado ele se torna eficiente. Por quê? Porque o calor vem de fora, reflete na superfície espelhada e volta. A mesma coisa acontece na garrafa térmica, certo? Então, 3 também está correta, certo? E aí a gente poderia marcar qual gabarito, jovens? Letra A. 1, 2 e 3 estão corretíssimas. Beleza? Tranquilos? Se ficou alguma dúvida, pode falar agora. Show de bola. Estamos bem até agora? Pois vamos para a próxima, tá? Segunda atividade. Segunda questãozinha. Estufas rurais são áreas limitadas de plantação cobertas por lonas plásticas transparentes que fazem, entre outras coisas, com que a temperatura interna seja superior à externa. Quem nunca ouviu falar de uma estufa de planta, né? Muito comum nas regiões do sul do Brasil, regiões mais frias, porque elas possibilitam que a temperatura interna seja superior à temperatura externa, principalmente nas épocas de inverno, para manter a vida para as plantas que estão lá dentro, né? Que não sobrevivem a baixas temperaturas. Isso se dá por quê? Letra A. O ar aquecido junto à lona desce por convecção. B. As lonas são mais transparentes à radiação da luz que as radiações infravermelhas. Letra C. O fluxo, um fluxo líquido, contínuo de energia se estabelece de fora para dentro da estufa. Letra D. A expansão do ar expulsa o ar frio para fora da estufa. Ou letra E. O ar retido na estufa atua como um bom condutor de calor, aquecendo o solo. E aí? Qual alternativa estaria mais correta? Vou dar um minutinho para vocês pensarem, tá? 1 minuto.
Vamos lá, jovens. E aí? Esse fato da temperatura interna ser maior do que a externa. E aí, jovens? Vamos lá. Alberto aqui falando que é letra E, né, Alberto? Vamos ver direitinho, ó. O que acontece, jovens? Você vai imaginar, por exemplo, um carro, vamos lá para o carro de novo. Você vai imaginar um carro sem fumê. Você comprou o carro zero, sem fumê, sem nada, né? Nada que proteja contra essa incidência de calor. O que vai acontecer? Só tem o vidro, né? Nenhuma proteção. Jovens, o que vocês vão observar? Você vai observar, quando você estaciona o carro, deixa ele lá e vai para o trabalho, ao sair do trabalho, o carro vai estar muito quente. Sai meio-dia do trabalho para ir para o almoço, o carro está em chamas do lado de dentro. Quente, quente, quente. Isso é justificado pelo fato do calor e da luz solar entrarem nesse carro, certo? E apenas a luz consegue sair. Apenas a luz consegue sair. Veja bem, ó. O calor e a luz estão entrando pelo vidro do carro, porque o vidro é transparente. Porém, o calor ele se acumula dentro do carro, mas a luz consegue sair. Por que acontece isso na estufa também? Exatamente porque esse calor que é acumulado do lado de dentro, ele serve para manter a vida das plantas que estão dentro da estufa. Por isso que a temperatura de dentro, ela é maior que a de fora. Então a lona funciona como esse carro que não tem fumê. Ela vai possibilitar a entrada de luz e de calor, porque a lona é transparente. Porém, a luz vai conseguir sair, mas o calor fica acumulado. Certo? Ele não tem forças para sair dessa estufa. Então, por isso que o gabarito seria a letra B de bola. As lonas são mais transparentes às radiações de luz visível. Então, a radiação de luz, a luz, ela consegue entrar e sair quando ela quiser. E não tanto assim para as radiações infravermelhas. Quem são essas radiações infravermelhas, professor? É o calor. Certo? É o calor. Como assim, professor? O que acontece? Por que o calor ele não sai da estufa? Porque ao entrar pelo lado transparente dela, por fora ela é transparente, mas por dentro essa lona ela acaba sendo opaca. Ela impossibilita a saída do calor. Ela é feita desse jeito mesmo. Para fora ela ser transparente, mas por dentro ela ser opaca, para impedir que o calor saia e assim a temperatura de dentro se mantenha bem alta. Certo? Então a galerinha que marcou letra B, parabéns, tá? Quem não acertou não tem problema, tá? Tenho certeza que não erra mais questões envolvendo as estufas, certo? E a gente volta na próxima aula, meus queridos. A gente se encontra agora no sábado letivo, né? Nós temos uma aula referente à terça-feira,
Então, terça-feira estaremos aqui presentes com vocês em mais um sábado letivo e a gente se encontra nessa aula, tá bom? Muito boa noite a todos que estavam e estão presentes aqui na nossa aula e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, galerinha. Boa noite a todos e até a próxima.